Bom dia amigos, tudo bem? Hoje o nosso estudo está gravado, tá? É nosso estudo de Ceifa de Luz, que é esse livro aqui, ó. Hoje a gente está fazendo o capítulo 64. Pedimos então a Jesus, ao nosso mestre de amor, que nos conceda paz, harmonia, mais amor, fraternidade, que nós possamos entender, Senhor, o vosso exemplo e o vosso carinho. Muito obrigado, que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje o nosso capítulo é o 64, é o penúltimo capítulo desse livro. Semana que vem nós faremos o último, tá? Hoje o título é Subdesenvolvimento espiritual. Subdesenvolvimento, isso mesmo que você ouviu. Emmanuel, que é o nosso benfeitor, né, da humanidade, ele é o escritor espiritual desse livro, através da mediunidade do Chico. O Emmanuel nos comenta para toda a humanidade a frase que está na Epístola aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso, capítulo 14, versículo 1. Então, Romanos 14, 1, que diz o seguinte: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa. Vamos repetir. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa. Essa é a tradução que chegou até nós, né, nessa edição aqui da FEB, ok? Que tem os direitos da obra do Chico. E a gente foi atrás do evangelho escrito em grego, né? Sempre explicamos isso aqui e não nos cansamos de dizer que o evangelho escrito em grego foi a primeira versão organizada, né, que ficou para a posteridade da mensagem de Jesus, ok? Em grego, nós sublinhamos algumas palavras, tá, que são importantes para a gente entender essa mensagem de Paulo. Em grego, a palavra para enfermo, que é enfermo na fé, essa expressão, a palavra para enfermo é asteneo, que quer dizer fraco. Fraco fisicamente e depois moralmente, segundo a vertente grega, né, que comenta o evangelho. Então, não é uma explicação de Paulo, é uma explicação de eruditos teólogos que estudaram a mensagem paulina, a mensagem de Jesus, ou seja, o que está no Novo Testamento. Então tá lá. Enfermo significa fraco, tá? Em grego, fraco, fisicamente e depois moralmente. A fé é pistis. A palavra para fé é pistis. Nós já falamos muito dessa palavra, né? Pistis, que era a palavra que Paulo de Tarso usava, significava sintonia, né? Vibração. Acontece que essa palavra, quando ela chegou lá nos códices, né, para o mundo entender a mensagem do evangelho, a palavra pistis, ela não tinha um correspondente verbal na língua romana, né, que é o nosso latim. Então, na Vulgata Latina, que foi quando a Bíblia foi transformada para a letra mais próxima que a gente tem aqui do português, né, ela ficou um pouquinho depreciada, ou mudou-se o sentido. Como assim, Daniel? Então, o ter fé virou crer, ok? Então, e são coisas diferentes, né? Então, a fidelidade, a sintonia, que é o que Paulo chamava de fé, passou a ser acreditar, que é muito mais
palatável para o mundo, né? O mundo absorve melhor o crer. Por quê? Vamos tentar desvendar esse assunto, né? O mundo, a facilidade do mundo, das coisas do mundo, elas são materiais, exclusivamente materiais. Por quê? Porque elas tocam os nossos sentidos. Acontece que por revelação nós já percebemos que a materialidade do mundo nos conforta de um jeito ocioso para o espírito, né? As coisas do mundo, elas transformam os nossos pensamentos de uma forma para uma forma infantil. Então, a materialidade do mundo, se for desequilibrada, ela nos atrapalha. Então, o ter fé e o crer trabalham nessa vertente, né? O que é muito materialista trabalha com crer, acreditar, né? Quer dizer, alguém fazendo para mim. É aquela história que Jesus foi crucificado por toda a humanidade e morreu e sangrou por nós, né? Ou sangrou e morreu por nós, né? Então redimiu toda a humanidade de suas mazelas, né? Dos seus pecados e por aí vai. Ao passo que Paulo de Tarso já tinha percebido que não era bem assim, que essa mensagem cristã, né, carregada desse pieguismo, né, tem muito mais a ver com política e dominação do que realmente com espiritualidade, que confrontava vertiginosamente com a ideia paulina. Paulo era espiritualista, né? Pensava na condição do homem para a eternidade e não para o momento do aqui e do agora. Isso para nós é muito claro, né? E coloca Jesus como uma meta, né? Uma meta a seguir, o mestre, né? O maior, né? O todo para a humanidade. E esse sim é a figura que nós devemos copiar. Não aquele Jesus que morreu por nós para redimir todos os pecados da sociedade, da humanidade. Não, o Jesus que veio nos ensinar e nos educar os sentidos. Então, são coisas diferentes. Nesse dualismo, nós percebemos, lendo a continuação dessa passagem que está lá em Romanos, capítulo 14, nós nos deparamos com um apontamento fundamental para a gente entender, né? Ali Paulo falava sobre julgamento. Então nós temos o julgamento como o mote central desse capítulo 14 de Romanos, da Epístola aos Romanos. 14:9, Paulo diz assim: com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Vamos repetir? Olha como casa com o que nós estamos falando. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Gente, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem redentora. A mensagem da crucificação do Cristo é uma mensagem de libertação. A mensagem materialista, ela é a mensagem opressora, escravocrata. É diferente. Então, como nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus sangrando e redimindo os pecados do mundo? Ou nós vemos Jesus como o mestre que nos ensinou, que nos ensina e que nos guia através do seu exemplo? A cena é a mesma, só que como enxergamos Jesus? De uma forma espiritualista ou de uma forma materialista? O espiritualista entendeu, como Paulo está dizendo aqui, que ele morreu e reviveu. E como ele mesmo disse,
Jesus, como Jesus mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Eu não vim para ser diferente de ninguém que está aqui vivendo encarnado. Não moralmente, né? Mas nas questões puramente orgânicas. Então Jesus provavelmente, ou me surpreenderia se fosse diferente, Jesus provavelmente se alimentava, ia no banheiro, tinha que dormir, né? O corpo físico ao menos, não o espírito Jesus, né? O corpo que ele usava. Então isso tudo faz sentido. A doutrina espírita aponta para esse lado, né? Para o lado de Paulo. Paulo demonstrando que o espiritualismo, essa visão espiritualista, era uma visão que nos conforta, ela é uma visão que nos traz paciência, que nos traz coragem e que nos traz, sobretudo, esperança. Então tá tudo aqui, né? E aceitemos então, segundo Paulo aqui nessa mensagem, os enfermos na fé, né? Recebamos os enfermos na fé sem a contenda de disputa, né? Sem julgar, sem criticar o raciocínio. Então, ainda que nós convivamos com irmãos que sejam materialistas, e entendam o materialismo como algo muito grandioso no mundo, né? Parece engodo que eu estou falando, mas aquele que se diz religioso e não acredita na vida após a morte é um materialista, porque está vivendo o aqui e o agora. Então eu posso tudo, desde que eu me arrependa no final da minha existência, está tudo resolvido. Nada do que eu provoquei vai recair sobre mim. Então essa é uma fé muito débil. Segundo o nosso Paulo, é um enfermo da fé, né? Ou é um doente da fé, é um fraco da fé. E por isso que os teologistas gregos fizeram essa análise da palavra que foi usada por Paulo em grego, significava fraco fisicamente e depois moralmente, né? Fraco fisicamente porque tem relação com o materialismo e moralmente porque a evolução espiritual ela é toda moral, né? Faz sentido? Espero que sim. Vamos ler então o texto do Emmanuel. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referirmos-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Então, faz o paralelo. Carência material existe, claro, estamos no mundo. Mas carência espiritual existe tanto quanto a carência material. Então a espiritual é tão importante quanto a material, ou mais, né? Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem. Não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Então, ainda que nós tenhamos posições, e são posições passageiras, né, na terra, que são valorosas ou avaliadas de uma forma surpreendente para o mundo, ainda assim, nós nos deparamos muitas vezes com enfermos da fé, né, com irmãos em subdesenvolvimento da fé. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. Esse é a chamada de Paulo, né? Que Emmanuel repete. Recebei, né? Acolhei esses irmãos e não entre em contenda. Gente, isso é um grito, né? É um grito do Espírito para nós. Os nossos mentores estão nos clamando a misericórdia
misericórdia, estão nos clamando a concórdia, né? Ao amor fraternal. Isso é muito brilhante, né? É muito brilhante. Porque, no geral, nós queremos discutir, né? Nós queremos colocar empecilhos, nós queremos alavancar as nossas ideias tidas espiritualistas perante o materialismo do mundo. Isso tudo provoca desagrados, né? Provoca problemas, contendas, brigas, discussões. E não é isso que o Evangelho nos pede. São amigos chamados a caminhar nas frentes de evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho, no bem de todos. Mas, ainda assim, são detentores de escassos recursos no campo do sentimento, para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Então nós temos aqui irmãos que convivem muito bem com o conhecimento, né? Com a gestão dos recursos materiais, mas não convivem com a gestão do que seja espiritual, né? Com o envolvimento nas relações humanas, por exemplo. Então, ainda assim não, sobretudo nós que estamos buscando esse envolvimento espiritual para conosco e para com o próximo, tenhamos fé suficiente para abraçar os irmãos que não as têm. Esse é o pedido. Esse encontrou diferença de conduta nos descendentes, fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição, e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Então traz um grupo de irmãos, né? O segundo grupo, aquele traumatizou-se com as provas coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Então, nós temos aí pessoas em profundos desequilíbrios mentais porque não conseguem conviver com as coisas do mundo. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo das engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. São as desencarnações. O espiritualista, ele lida de um jeito diferente. Não é que não sofre, não é que não tem dor, né? Mas lida de uma maneira mais equilibrada. O materialista não, acabou, né? Acabou. Então, essa esperança, né? Essa misericórdia, essa tolerância para com os irmãos, né? E isso a gente vai fazer através do exemplo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrilando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Esse foi o texto. Nós fomos buscar no livro Chico Xavier Pede Licença, uma mensagem do Emmanuel, né, num estudo que o Chico fez no ano de... Bom, o prefácio desse livro, só chegar lá. O prefácio desse livro é dos anos 70, 72, tá? É mais ou menos essa época aí. O Chico e os companheiros dele em Uberaba estudavam continuamente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os outros livros da codificação. E os mentores sempre traziam apontamentos importantes que o Chico escrevia, né? E Doentes da Alma de Emmanuel, capítulo 28 desse livro que eu mostrei, que é esse aqui, né? Mostrando de novo, ó, Chico Xavier Pede Licença, fala sobre isso, exatamente, né? Os doentes da alma, os irmãos que se engalfinham nas hostes materialistas
E nós não vamos ler de novo, gente, porque é o mesmo assunto, né? Emmanuel concorda uma lição e outra, essa do Ceifa de Luz e essa do Chico Xavier Pede Licença, e ele utiliza para isso tudo a questão 147 do O Livro dos Espíritos, que nós trazemos aqui, né? Só para encerrar o nosso assunto, porque ele fala exatamente de materialismo, né? Por que os homens de ciência, por exemplo, né, são tão materialistas? Então, por que tem o materialismo? Se a gente está dizendo assim, poxa, o materialismo te faz sofrer, cara, né? O materialismo te faz... te tolhe a esperança, a coragem. Por que você continua materialista? Né? Os homens de ciência são materialistas? A questão 147 e 148. São duas, né? São duas, uma sequência da outra. Então, por que isso? Por que eles são... Kardec pergunta para os espíritos, por que eles são, então, materialistas? E os espíritos o corrigem. Corrigem o codificador. Não necessariamente a ciência, né, o conhecimento transforma o homem é responsável pela condição materialista do homem. Não. O que é responsável, né, o que transforma o homem, né, num materialista é o orgulho e o egoísmo. Então, essa é a razão do materialismo no mundo. Por isso que nós, espíritas, devemos lutar contra o materialismo, não contra os materialistas. Ao contrário, esse é o pedido. Pedido de Paulo, pedido do Chico, pedido do Emmanuel. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até semana que vem.